Hoje nós estamos abrindo o Pod Mulher com uma família que desenvolve aí um trabalho dentro da região de Nova Iguaçu, Jardim Nova Era, Comendador Soares, que faz um trabalho muito significativo. Então, eu sempre costumo dizer, família, quando ela se une, ela tem condições de transformar muito mais vidas. E hoje eu estou aqui com o pastor Luciano, a pastora Joyce, do Ministério Atos. Sejam bem-vindos, pastor, pastora. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui no nosso canal. A gente sabe que é tão importante a gente falar da obra de Deus, né? E eu queria iniciar primeiro com uma oração. Amém. Amém? Amém. 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 E a gente vai fazer diferente. Vamos iniciar com uma oração, entregando aqui tudo que será conversado, que possam tocar as casas e as vidas de cada pessoa que irá assistir esse episódio. Verdade. Pastor? Vamos sim. Vamos orar então. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer e te louvar por essa oportunidade, por esse dia, por esse momento especial que o Senhor nos concede. E temos certeza que vidas serão alicerçadas, serão fortificadas, serão alcançadas, abençoadas, Senhor, por aquilo que nós iremos aqui conversar, testemunhar, mencionar sobre a família, sobre o relacionamento, sobre a Tua obra, Senhor. Então, que tudo ocorra segundo a Tua vontade. Abençoa tudo que nós realizarmos aqui. E a todos que serão alcançados por esse podcast, Senhor. Abençoe em tudo, e em tudo nós te damos a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Pastor Luciano, eu gostaria que o senhor abrisse esse podcast falando um pouquinho sobre essa missão de cuidar de vidas, né? Uhum. A gente sabe que nós temos aqui presente uma família onde cuida de si, da família, cuida de um ministério, ainda trabalha, ainda tem 2 filhos, e aqui está o Luan, que é um rapaz jovem, né? Nosso presente. Um presente De Deus. E o desafio de poder lidar com tudo isso. Então, fala para mim um pouquinho sobre essa missão, pastor. Tá bom. Bom, primeiro eu quero louvar a Deus e agradecer, Karen, por esse convite, por nós estarmos aqui. Eu tenho certeza que já está sendo e será, para todos que irão visualizar, verão esse podcast, tenho certeza que será uma bênção para a vida de todos. Bom, realizar essa vocação, esse chamado, não é segredo nenhum dizer que é árduo, é difícil, exige muito comprometimento, exige muitas responsabilidades, cuidar de famílias, que envolve não só os adultos, mas jovens, adolescentes. Então, mas por outro lado é gratificante ver famílias sendo alcançadas, vendo um bairro inteiro sendo alcançado por aquilo que nós estamos ali a realizar, que é fazer com que uma igreja seja bênção para aos que estão ao redor, a vizinhança, para o bairro, para a sociedade. Acaba que todo bairro ele é alcançado, né? De certa forma ele porque muda-se as famílias. Mas envolve muito esforço nosso, do casal, dos filhos. É uma vida dedicada 24 horas a exercer essa função que tem que ser chamado, mas o Senhor nos dá força para continuar. Tem sido maravilhoso. Eu uso sempre uma expressão que o apóstolo Paulo ele diz na segunda carta aos Coríntios 12:15, que ele diz assim: eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando vocês cada vez mais eu seja menos amado. Mas ele diz assim: mas eu me gastarei. E literalmente é isso, nós nos gastarmos em prol do outro, em prol daquilo que o Senhor fez em nossa vida. Então é gratificante, ser útil é gratificante em todas as áreas. A gente exerce essa função, inclusive hoje, Karen, hoje é o aniversário da Assembleia de Deus Ministério Atos. Olha! Hoje, dia 3, foi 3 de julho que a inauguração. Então nós temos 8 meses só, 8 meses, e nesses 8 meses de vida da Assembleia de Deus Ministério Atos, ganhamos também de presente uma filial, que é em Comendador Soares, uma igreja linda também, e estamos trabalhando bastante.
né? E temos convicção de que grandes coisas serão feitas ainda, para a glória de Deus. Além de pastorear, a gente tem a nossa vida particular, tem o nosso filho Luan, que é especial em todos os sentidos, com 21 anos, tem o Daniel com 10 anos, que ali está, que também é um milagre, Karen, é um milagre, ainda nós podemos falar isso posteriormente. E também é um milagre do que Deus fez na minha vida e me dá a oportunidade não só de voltar a cuidar de vidas, a pastorear, mas voltar a lecionar, que é algo que eu amo demais, amo demais. Então é só gratidão a Deus por tudo, por estar com a minha família, estar com a minha esposa, porque nós nos conhecemos, Karen. E para todos que estão aí, ó, nós começamos a namorar, ela tinha 11 anos de idade. Nossa! 11 anos, eu tinha 15. Então nós namoramos, noivamos, casamos. Estamos todos esses anos, mais de 30 anos, né? E construímos uma família abençoada, para a glória de Deus. Eu queria perguntar, né, para você, pastor, e também para a pastora Joyce, quando vocês entenderam que teriam um filho com necessidades especiais, o que passou no coração de vocês, né, como família? Então, Kari, quando eu recebi essa notícia, né, para mim foi muito difícil, né? Porém, não sabia a gravidade, porque há 21 anos atrás, né, não é como se fosse hoje. Então, foi tudo muito, assim, difícil. Porém, eu encarei com uma tranquilidade. Tratei ele normalmente, né? E, assim, eu vi que fez bastante efeito, porque hoje ele é bem sociável, né? Então, assim, foi difícil, mas, assim, consegui encarar numa boa, né? Não deixei em nenhum momento depressão, tristeza, nada disso que viesse parar, né? Nos paralisar, né? O casal, assim, nossa vida em si, em família, né? Então, assim, conseguimos inserir tudo, né? Veio as dificuldades? Veio. E quando, eu até ia falar, porque quando a gente recebe uma notícia dessa, geralmente a gente questiona, né? O porquê. Sim. E houve algum momento que vocês chegaram a questionar isso? Nós éramos muito novos, né? Muito jovens, né? Muito novos. Então, nós demoramos a saber até um diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico até hoje não foi fechado. Mesmo com todo acompanhamento que ele teve, também ultimamente, a última vez que foi no fundão, mas não teve um diagnóstico fechado. O que deu a entender é que houve falta de oxigenação no cérebro dele no momento do parto. Mas, enfim, acabou que nós aprendemos muito com essa situação. Com o Luan, com a criação do Luan, e ver o mundo de uma outra maneira. O questionamento, a gente, em algum momento nós pensávamos, será que ele vai voltar? Daqui a pouquinho vai dar né, vai voltar, a fala dele vai se soltar normalmente, ele vai voltar a normalidade, entre aspas, né? Mas depois nós não questionamos mais o porquê, mas para quê? Mais o para quê. Então, tem um propósito nisso. E o propósito fez nos amadurecer muito, olhar o mundo de uma maneira diferente. Sabe, com mais amor, com mais compaixão, com o outro, com o próximo, com aquele que é diferente. E naquela época já vocês tinham algum ministério, atuavam ou ainda não, nesse período? Não tínhamos responsabilidade de pastorear. Eu era pastor, mas era auxiliar. Entendi. Mas não tinha a responsabilidade de estar à frente de uma igreja, assim, ainda não. Dirigindo. Não, só dava as aulas, mas não tinha essa responsabilidade ainda não. Sentiu que precisava ser forte o tempo todo? Sim, muito forte. Uma responsabilidade, né? A gente acaba... É muito. Isso é normal até para quem é mãe, né? Aí quando a gente também tem um filho especial também. Eu queria falar com o Luan. Pode. Luan, você está gostando de participar desse podcast? Sim. Sim? Sim. O Luan, ele acompanha tudo vocês, cara. Não é? Em todo momento. Eu acho lindo quando eu vejo o Luan orar. Isso aí. Né, Luan? Sim. Ele é muito participativo, está sempre do lado de vocês, participando. Muito voluntário. Nas aulas, né, Joyce?
Não só ele sempre está com a gente, ou nos trabalhos ou nas aulas também, e também na igreja. Ele ama tudo que envolve a igreja. E é muito interessante isso, até a forma com que ele lida com pessoas que nós nem conhecemos. Existem momentos que minha esposa estava em Nova Iguaçu e ele sempre fala para as pessoas que ele ama, e nós podemos até imaginar que é uma coisa simples, né, de se falar, mas para quem ouve não é. E aí uma senhora ouviu ele falar isso, aí ele deu um abraço nela, ela começou a chorar, porque ela tinha falado com Deus que ela queria que ele demonstrasse para ela o quanto se ele amava ela. E através do Luan, dando um abraço em Nova Iguaçu, no calçadão de Nova Iguaçu, ela ficou emocionada. Então, assim, Deus tem as suas formas, né, de agir, e através do Luan nós temos vivido coisas assim, muito maravilhosas. Como foi a assumir esse papel, pastor? Esse papel de pastor, trabalho, família e também as crianças e uma criança especial? Olha, Karen, nós tínhamos, né, sabíamos que isso ia acontecer em algum momento, mas eu dava aula em vários lugares, então poderia me acomodar com a situação. Em que sentido? Assim, porque estava muito confortável viver isso. Dava as aulas, eu amo dar as aulas, mas eu sabia que tem essa questão do pastorear. Eu sabia que isso iria acontecer em algum momento. E chegou um momento na nossa vida em que eu fui diagnosticado, né, com um câncer, e era um tumor na região do sigmoide. Enfim, aí nós fizemos um exame às pressas em Barra Mansa, descobriu na hora, enfim, né, e aí nós conseguimos, graças a Deus, entrar no hospital no INCA. Depois de todo o procedimento de cirurgias, das 2 cirurgias que eu fiz, e minha esposa comigo do meu lado o tempo inteiro. Esse período Nossa, que desafio. Foi desafio, cara. Eu nunca tinha vivido nada sobre, assim, nada. Eu nunca tive nenhum problema de saúde, nenhum. Só ele levava as pessoas ao médico, mas eu nunca tinha vivido nada disso. Mas graças a Deus... Está naquela situação vulnerável, né? A menina que Deus colocou ao meu lado, né, quando criança, ainda nós éramos criança. Graças a Deus, eu falo assim, onde eu vou ministrar, na igreja, em qualquer lugar, eu falo que assim, a Joyce é o amor da minha vida, é meu tudo. E no momento mais difícil da minha vida, ela estava lá, sabe, para me ajudar, para me apoiar. Não foi embora, não saiu do hospital. As pessoas falavam lá que eu não poderia ter o acompanhamento por conta da minha idade, mas ela convenceu a todo mundo que estava lá que precisava estar do meu lado, questão emocional, falou tantas coisas. E ela ficou do meu lado 17 dias na primeira vez, né? E cuidou de mim. E após tudo isso, Karen, que foi muito difícil, aí essa chama começou a arder muito mais. Era como se eu entendesse que a vida, eu falava muito sobre se ela é um vapor, ela passa muito rápido, e eu não podia mais perder tempo. Eu precisava exercer essa vocação, com isso que eu conversei com o meu pastor no tempo, enquanto eu tinha força, enquanto Deus restaurou minha saúde, enquanto eu tinha projetos, enquanto eu tinha convicção disso, mas querer me empenhar, me dedicar 100% a viver isso. Então eu entendi que era o momento, e aí ele também entendeu, a igreja entendeu, foi um chororô, né, de um lado do outro. Mas nós agradecemos a Deus pelo tempo que nós tivemos lá, e depois foi se lançar, avançar. Nasceu a Assembleia de Deus Ministério Atos, porque eu amo a história da Assembleia de Deus, né, eu amo a história dela no Brasil, e por conta que ela alcançou os lugares mais simples, ela propagou a mensagem, mesmo com toda a simplicidade. Claro que tem muitas coisas que ao longo do tempo precisava sempre crescer, amadurecer, mas esse veio o nome à minha mente, Ministério Atos, porque é onde tudo foi, a inauguração da igreja, em Atos dos Apóstolos. Ter uma igreja com aquelas mesmas características de Atos, por isso a Assembleia de Deus Ministério Atos. Coloca para a pessoa que está conduzindo aqui esse podcast, você pode colocar a logo. Já está disponível? Tá ali. Ah, tá já lá, está? Já está lá. Já está lá. Já está. É porque eu não estou enxergando aqui. Ministério Atos. Tá lá. Eu sei que você era pastor de uma igreja, né? No Ministério de Madureira, nós éramos de uma congregação.
que éramos filiados ao Ministério de Madureira. Não dá aquela receio, porque a responsabilidade é muito grande quando você vai passar a ser o líder e responsável por tudo aquilo. Dá, cara. Pastor presidente, né? Pastor presidente. Então, uma responsabilidade muito grande. De onde veio essa força toda para poder... Eu acho que está na hora de ter o nosso próprio ministério. Quando eu costumo falar com os amigos, eu falo assim, gente, por que vocês não me falaram que era tão, tão difícil, tão... Aí eles falam assim, porque senão não teria graça. Na minha hora ninguém falou, né? Mas não é fácil, né? Mas vale a pena. Vale a pena porque a nossa família cresceu, né? É verdade. Então, quando nós pensávamos que tinha problema, que era tudo muito difícil, né? Tava naquele meio de, vamos supor, o Luan, as dificuldades, o pastor. Então, assim, e mais a igreja, aí as pessoas, né? Vocês estão assim, vocês não estão bem, vocês não estão legal, não é possível, né? Vocês deixar um conforto, né? Assim, de estar na igreja, você está lá estabilizada, 64 anos a igreja. E vocês, assim, tipo assim, eles quiseram falar assim, vai arrumar mais problema, né? Mas não foi. Entender sempre tem as palavras tudo, né, que tentam te minar aquilo que você tem de propósito, né? Verdade. Tudo sempre tem. Sempre tem alguém que vai falar quando vai abrir uma empresa, quando vai fazer uma faculdade, sempre tem aquelas palavras. E eu acho que também tem uma luta muito espiritual também aí, né? Imagina você um ministério onde você vai salvar muitas almas. Tem noção, cara. Então eu posso imaginar. Eu falo que a mulher sabe edifica a casa, a responsabilidade da mulher é gigante no ministério do marido. Não existe um homem que, se ele tá... Eu sozinho, não faz. Ninguém sozinho faz nada. E principalmente no ministério. Assim, tem que ter um corpo de obreiros, tem que ter pessoas que vão lhe ajudar, mas principalmente a mulher do lado, ajudando, sabe? Porque ela sabe o que ninguém sabe. Ela vê a preocupação em casa quando ninguém vê, ela vê a falta de sono quando os outros não veem, ela vê o choro quando ninguém vê, ela vê as dificuldades para arcar com os compromissos, ela vê o que ninguém vê. Então é um desafio muito grande, mas graças a Deus colocou a pessoa certa aí do meu lado para continuar, né? Eu vejo a Joyce muito ativa, né? Trabalha daqui, ainda dá conta de organizar as coisas do ministério. E, assim, eu fico muito... A gente já se conhece já tem um tempo. Bastante. Né? E eu confesso que eu tenho uma admiração muito grande, porque quando a gente tem pessoas que são família, né? E eu sei o quanto você se dedica à sua família, seus filhos, e agora mais essa família gigantesca, né? Vai crescendo. Mais a família enorme. Eu fico muito orgulhosa. E é um exemplo de pessoas que precisam mostrar esse trabalho, essa dedicação, para que possa servir como espelho para muitas outras. Verdade. Então... Ai, que lindo! Deus é maravilhoso, cara. Eu fico assim emocionada porque eu vim de um lar que não era tão estruturado, né? Então, quando isso acontece... para muitos é um choque, né? Então, assim, o que eu vivi na minha infância, eu falei assim, eu não quero levar para minha família, eu quero ser diferente, né? Então, assim, isso é algo muito importante, como esposa, como mãe, como amiga, entendeu? Então, assim, é muito forte, mas tem aquele lado sensível, como o pastor falou, né? Ele vê, eu que vejo ele quando está triste, quando chora, mas é também ele que sabe que eu sou o vaso mais frágil, né? Como a palavra do Senhor vai dizer. E realmente é um esposo exemplar de ajudar. Isso também é muito importante, muito, muito. Vale a pena, porque quando nós temos, né, todo esse círculo, né, de filho, de tudo, mas que você tem uma pessoa que te apoia, é maravilhoso. Tudo fica mais fácil, né? Nada, não se torna um peso, né? Se torna assim algo prazeroso, vale a pena, entendeu? Fica tudo mais harmonioso,
Então a gente vê Deus ali, né? Porque é onde há paz, a gente vê a presença de Deus. Então, assim, eu consigo sentir isso. Porque no mundo que vivemos hoje, Kari, se tiver gritaria, aquele, sabe? O negócio não vai fluir. Então, assim, se ficar... vamos centralizar aqui, vamos, né, trilhar o que tem que trilhar. Então, assim, dá tudo certo. Colocando Deus na frente, né? Isso aí, Jesus na frente, vai tudo bem. Verdade. E eu queria saber das programações, né? Aí a gente sabe que tem a matriz é Jardim Nova Era, filial Comendador Soares, né? Isso aí. Conta pra gente como é que é as programações da igreja, tanto da matriz quanto da filial. A filial, ela teve inauguração, não tem nem um mês ainda, né, Josi? Sim. Então, mas a programação praticamente idêntica, só que são dias alternados diferentes, né? A nossa lá são terça e quinta-feira, tem os cultos, tem cultos, a gente chama na Assembleia de Deus culto de libertação na terça-feira. Na quinta-feira nós temos o CPO, que é um curso preparatório para obreiros. Esse curso, ele não só para a nossa igreja, não só para quem já exerce algum cargo ministerial, mas para todas as pessoas. Porque como eu milito nessa área do ensino, eu penso que deveria ter um investimento para como servir melhor, como a pessoa desempenhar melhor a função, o chamado, o cargo que ela exerce na igreja. Então isso é aberto para todas as igrejas. É de graça, não precisa pagar pelo material que nós estamos investindo em vidas, mesmo com todas as nossas ainda limitações financeiras, porque é uma igreja recente, mas estamos investindo em vidas sem absolutamente de graça tudo, assim, do material que nós damos e preparando pessoas para melhor serviço, seja qual for o cargo eclesiástico. Então, nossa igreja e as outras também. Isso é quinta-feira, o CPO. Quinta-feira? Quinta-feira. Como é que qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa que ela pode participar, porque é um curso que mostra como a Bíblia orienta quanto a essas questões. Nós falamos sobre, por exemplo, de Atos 6, quando houve... os apóstolos estavam ali e aí tinha como deveriam ser tratadas as viúvas. Então, eles falam para escolher 7 homens, aí eles dão 3 qualificações desses homens, que depois, quando Paulo escreve a Timóteo, a Tito, ele vai detalhar isso, colocar uma lista mais longa. Mas as 3 estão lá em Atos 6, que fala dele ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é alguém guiado pelo Espírito. Alguém que tem a sabedoria, e não é a sabedoria só de coisas terrenas, mas é uma sabedoria do céu, como o Tiago fala. Se alguém tiver falta de sabedoria, peça a Deus. E um bom testemunho. Porque como cristãos, o que nos traz vergonha, nos escandaliza quando nós vemos pessoas, líderes ou não, né, quando cometem escândalos ou então se envolvem com aquelas coisas que não é para se envolver. Então, a falta de um bom testemunho tira a credibilidade. A pessoa acaba não acreditando mais. Por mais que a pessoa possa acontecer uma mudança, tal, mas ela sempre vai carregar aquilo. Então, precisa ter um bom testemunho. O obreiro precisa lutar para que ele tenha um bom testemunho. Um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento com as pessoas, com a vizinhança, seja educado. Enfim, que ele possa melhorar cada dia. Aí depois a gente detalha as outras coisas, né? Como nos servir na igreja. Teve um tempo que nós tivemos o período da Covid, então houve uma mudança muito drástica assim, para as igrejas, que foi os cultos ao vivo, né? Para que as pessoas pudessem assistir, acompanhar. Tem um lado que foi benéfico, tal, as pessoas poderiam acompanhar, mas teve um outro lado que mostrou o quanto ainda havia despreparo para como iria falar em público. E aí falava coisas que nós víamos isso, né? Coisas que não deveria ser falada no microfone, em público, pessoas, casos constrangedores, palavras impróprias, chulas, enfim, tudo isso. Mas isso é uma falta, claro, isso é uma responsabilidade muito grande mesmo. Da liderança. Como é importante
importante mesmo, Muito. pelo que eu estou entendendo. É muito importante. Importantíssimo. O curso preparatório para obreiros deveria ser assim, uma primordial em toda a igreja, em toda. Ah, mas é quanto tempo esse curso? É 3 meses, 2 meses? Não, ele é um curso que não para. Ele deve ser sempre rotativo. Ele vai até o máximo que vai falar sobre todas as áreas, até no último momento a área administrativa, tudo, mas voltar de novo, porque fala de uma questão psicológica, fala de uma questão de trabalho, fala de uma questão de sociedade, como ele pode influenciar a sociedade. A igreja e ele por si só, no trabalho dele, como ele trabalha como o patrão, o relacionamento dele com o patrão, de trabalhar e ser exemplo aonde ele trabalha, seja qual for a função, se ele for um médico, se ele for um pedreiro, qualquer área, ele precisa ser um exemplo. Então nós falamos muito sobre isso no CPO e falamos também da questão prática da igreja, né, como ele lida lá dentro. Aí no sábado, lá também nós temos, na segunda-feira, nós temos uma consagração também, né? Que ela às 4 horas. A consagração que tem sido, graças a Deus, uma bênção também. Uhum. Então, consagração a segunda, terça-feira o culto de libertação, quinta-feira o CPO. Aí nós não temos programação na sexta, no sábado, só esse sábado agora que nós vamos ter encontros de mulheres. Que vai ser uma benção, né? Eu tenho certeza disso. No próximo. Olha, faz a chamada. Faz a chamada para o encontro de mulheres aqui, ó. Aproveita aí e faz aí. Agora, esse sábado agora já. No outro também, a Karen vai estar lá também. Que legal. Na filial. Despertar vai estar lá. Despertar vai estar na filial. No outro, se Deus quiser, vamos fazer muitos projetos aí, muitos. né? Muitos. Lá a igreja ainda está assim, ainda não conseguimos comprar, né? Então a matriz ainda estamos em obra. Então assim, tudo muito simples, mas tudo muito com muito amor, né? Com muito amor. Porque o povo hoje procura muito conforto, né, Karen? Muita coisa. Então assim, Mas sabe que eu vou te falar. Eu sou daquela das igrejinhas bem pequenininhas, gente. Eu também porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com luxo, né? E esquece um pouco reclamar da palavra. E desse compromisso, né? E o mais importante, como o pastor falou, é esse preparo dos obreiros, né? De servir. E o povo às vezes erra por não saber, não tem conhecimento. Por falta então, de conhecimento. Né? Sim. Agora eu tô aqui pensando... a gente sabe que é muito difícil a gente tocar porque tudo tem gastos, né? Sim. Gastos muito grandes, porque é um copo, é um cafezinho, Isso. Então, precisa-se também pensar na sustentabilidade da igreja. Porque até para a gente fazer o bem, a gente precisa de sustentabilidade. Verdade. Senão acaba... Não é verdade? Porque assim, a gente ainda coloca um dinheiro ou outro, mas nem sempre a gente tem também para colocar, porque a gente tem família, tem tudo, né? Muitas coisas então, envolvidas. Tem algum pensamento para que possa trabalhar essas questões, doações, tudo isso que possa ser revertido também para a obra da igreja, né? Eu acredito muito que as redes sociais hoje... por maus profetas, né? Eu sei porque eu conheço o trabalho de vocês, eu sei que é sério. E as coisas que acontecem pelos maus profetas acabam afetando a todos. E vocês sentem esse impacto também na hora das pessoas doarem, na hora das pessoas contribuírem? Sempre. Até o momento em que elas observem, assim, conheçam, por essa questão de credibilidade, né? E confiem, elas conheçam, aí as pessoas elas gostam de abençoar. Sendo cristã ou não, muitas pessoas têm um coração voluntarioso para abençoar. Mas desde que elas também vejam as coisas acontecendo, sabe? Os projetos acontecendo, essa questão de valorizar o ensino, então eu sempre imaginei assim que, por mais que seja simples a igreja, mas tem que ter um mínimo de estrutura para salas de aula, porque para ensinar as nossas crianças um lugar adequado para as crianças, sabe? Que os pais vão estar cultuando, mas eles sabem que os filhos deles estão num lugar seguro, adequado, e que estão sendo ensinados ali por pessoas preparadas para aquela função ali. Mas aí quando o povo eles veem isso,
eles têm um prazer, sim. Deus envia sempre pessoas que são abençoadoras nessas áreas. Nós, agora um projeto nosso é que lá, o mais rápido possível, nós tenhamos ar-condicionado, porque precisa. Mas a igreja é assim, como você falou, a igreja é simples. Mas ela pode crescer e não perder a simplicidade, sabe? Por mais que tenha a estrutura física, mas ela precisa continuar sendo uma igreja simples no relacionamento com o outro, independente de quem entre lá, sem fazer acepção de pessoas. Isso é um desafio. E eu vou te falar, lá é bastante acolhedor. Bastante acolhedor. Graças a Deus. Realmente, isso aí não tem o que falar. O trabalho lá também... Bem receptivo, né? Da Joyce sempre muito carinhosa, receptiva também. A escutar, a ouvir, a entender o outro. Como isso é importante, né? É verdade, cara. Tem que... A humildade é algo assim extraordinário, né? Tem pessoas que falam assim, agora você está em outro nível, outro patamar. Não, eu falei, não tem, nem se eu tentar, eu não vou conseguir. Temos que servir ainda mais agora. Então, né? Assim... Então, assim... Ainda puxa mais a responsabilidade, né? Então, assim, estamos aqui para servir, né, pastor? Estamos para servir. E, assim, quando você falou da questão de se precisava de algo, essa semana nós tivemos uma experiência, né, de famílias, né? Então, assim, é necessário, às vezes, a igreja poder abençoar, assim, uma família, porque a gente vê a necessidade. Verdade. Né? Então, assim, é muito bom você ter para poder abençoar. Abençoar outras famílias. E é difícil. A gente vive num tempo que o povo, assim, tem fechado um pouco, né, o coração. Mesmo o pastor falando assim, né? Tem a provisão? Tem. Mas, assim, eu tenho orado para que venha ter mais, né? Porque muitas das vezes as pessoas gastam com coisas tão... Poxa, às vezes a gente às vezes fala assim de uma pizza, né, pastor? Uma pizza. R$100, né, a pizza. Mas para dar R$100 para uma obra, né, para uma oferta, é difícil, né? É difícil. R$2, né? E assim, não é sobre o dinheiro, é sobre você dar de coração, né? Então, assim, eu creio que quando a pessoa abençoa, nosso Deus, ele retribui. É verdade. De alguma forma, né? Hein, cara? E lá nós falamos Meu assim, coração voluntarioso. né? A gente tem falado assim que se o exercer a função de pastor e se nós vermos alguém em nossa igreja ou soubermos que tem alguém que passando necessidade, tem a questão de dar o peixe, tem a questão de ensinar a pescar, né? De ajudar a pessoa a melhorar, a alcançar, ter uma vida mais estabilizada. Mas se tiver alguém dentro da igreja passando necessidade, passando dificuldade, a gente tem que procurar fazer qualquer outra coisa da vida, menos pastorear. O pastor não pode deixar nenhuma ovelha passar necessidade. Então, nós temos uma experiência agora, alguém abençoou com uma cesta básica, algumas coisas, e aí nós tivemos a alegria de abençoar. Então, aquilo, a gente... eu falei até lá, imagina se a gente tivesse 12, sei lá quantas cestas básicas e nós pudéssemos abençoar não só pessoas aqui que precisam, mas pessoas também próximas à comunidade, assim, sabe? Próximas à igreja. É um desafio, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Porque a igreja, ela não trata só a questão espiritual, não trata só o congregar, o estar lá, mas a pessoa em casa, porque se ela estiver bem em casa, ela vai ver uma família mais feliz, mais comprometida para a igreja. Isso vai ser melhor para a igreja. Se ela vem para a igreja e outros, a metade, lá mais da metade, todo mundo financeiramente bem, a pessoa e podendo ajudar, e outros ali passando necessidade, e se nós soubermos e não estendermos a mão, não ajudarmos, penso que isso aí é outra coisa, não é evangelho. E na realidade, isso que você está chegando a colocar, pastor, faz total sentido do que a gente está vivendo hoje, né? Verdade. Nossa, modificou muito o perfil das pessoas. Hoje em dia, as pessoas elas estão tão preocupadas, elas estão num corre-corre, preocupadas com os seus próprios problemas, que deixam de olhar o outro. A igreja ela tem um papel fundamental. Ela é como se fosse umas organizações sociais. Ela cuida da comunidade, cuida de uma forma diferenciada, porque além de prestar
a questão social, ela cuida também das questões espirituais. Verdade. Então, ela é fundamental para dentro de uma localidade. Então, assim, a gente, cada vez mais, a gente precisa trabalhar essa conscientização das pessoas. E quem está perto, convidar para participar, né? Convidar para participar e para ver que o trabalho, ele é desenvolvido, ele é entregue. E é muito importante. Eu sei porque eu conheço e sei, assim, das pessoas, pessoa idônea, que eu estou também... Nem convidaria para estar aqui, né? Para estar aqui do lado fazendo esse episódio aqui com a gente. Meu presente do Dia das Mulheres. Para poder dizer que existem trabalhos e líderes espirituais que estão aí na luta e que precisam ser vistos. Porque hoje em dia tudo é rede social. Tudo hoje, claro, Houve uma mudança, uma explosão. Então, a igreja ela precisa ser vista. Sim. Isso aí. Né? Porque ela abençoa tanto ali, tanto também pode abençoar inúmeras outras pessoas que também assistem, né? E também assim, cara, quando comentamos lá em casa, né, que antes de ir para a igreja, né, tem toda uma conversa, né, por detrás tem todo bastidores, né? É verdade. Então, assim, pensamos assim, temos que ir para a igreja, mas com vontade de voltar, né? Não como um fardo, mas como um prazer de servir, de estar lá, de ser bom, de ser bênção, sabe? Então, assim, algo que venha ajudar os jovens, as crianças, né? Chega na época de outubro, né? Outubro. Então, assim, nós já estamos pensando como fazer para conseguir algo para comemorar o Dia das Crianças, né? Porque é todo um conjunto, né? É jovens, é crianças, adolescentes, as crianças que agora têm as dificuldades também, né? Então, assim, tem mais ou menos umas 6 crianças lá na nossa igreja. O tratamento é então, assim, é um diferenciado. tratamento diferenciado. Compreensão, né? Tem que ter mais compreensão. Antes havia mais ignorância quanto a isso. E aí tem que ter uma atenção voltada para eles. E assim, quando traz essa área, para mim eu fico feliz, porque é muito bom quando a gente já viveu aquilo ali. Então, assim, antes eu chegava com o Luan, a pessoa falava assim, não, ele não pode ficar. Entendeu? Agora, né, de frente... Aí eu levo uma criança. Aí fala assim, não, ele não pode ficar, não. Aí eu falo assim, então eu vou ficar com ele. Eu vou ficar aqui, vou tomar conta e vou dar aula, né? Eu fico aqui, eu participo, né? Então, por quê? Quando a gente já passou, é diferente. Então, é pregar o que nós vivemos e viver o que pregamos. Você já se sentiu excluída? Muita coisa. Muito lá. Você já se sentiu, Luan? Muito. Ele tá aqui muito. Muito. Conta pra gente. É ruim? Não. É ruim, né, Luan? É ruim sim. É porque é muito imaturo, né, cara? Então, tipo assim, se for rir dele, ele vai rir junto. Entendeu? Se for zombar, vai zombar junto. Mas dói demais na gente. Dói na gente. Dói nos pais. Dói nos pais. Mas, querendo ou não, eles se fazem de forte, sabia? Porque eles sentem sim. Acho que eles riem para não chorar, mas sentem sim. Tem um sentimento muito verdadeiro. E essas crianças, eu falo que eles têm uma percepção muito grande de quem gosta, de quem abraça de verdade. Então a gente pode dizer que o Ministério Atos acaba sendo uma igreja inclusiva. Com certeza. Com certeza. Porque chega pessoas lá, né? Você tá nervoso lá? Não. Tem pessoas que chegam lá, cara, e falam assim, posso entrar assim, de camiseta, de bermuda? Pode, né? Pode, por quê? Não tem... Vem da forma que está, né? Quem vai transformar é o tempo, Deus que transforma, e enfim. Nossa, já ouvi tantas testemunhos de pessoas que proibiam a entrada da outra pessoa porque
tava com uma manga, isso, ou com o braço de fora, tipo, Então, assim, hoje um choque. é tão difícil, né? A gente ter pessoas que recepcionam você. Até mesmo que Deus falou, né? Vem como estás. Vem como estás. A forma de nós recebermos, isso é... Quem é que não gosta de ser bem recebido? Se formos a uma casa, algum lugar e formos bem recebidos, a vontade é de voltar ali, porque todo mundo gosta de ser bem tratado. E quando a pessoa vai e ela é bem tratada, ela não tem os olhares de discriminação, de olhar, de apontamentos, mas saber que da mesma forma como fomos assim ao longo do tempo, né? Mudando a nossa percepção de mundo, e de vida, isso também acontece com outros, porque ninguém é obrigado a estar no mesmo nível de conhecimento da vida cristã, ou de estar na igreja. Mas o importante é abraçar, né? Cuidar dessas pessoas. As pessoas se sentem felizes por estar lá e entrar. Ao longo do tempo, elas mesmas elas mudam. Porque, cara, existem pessoas que também não têm... A pessoa falar com um determinado tipo de roupa, ela não tem outra roupa no armário dela. É a roupa que ela está acostumada a vestir sempre. Mas ao longo do tempo, ela mesmo cuidar das pessoas. Ela mesmo vai modificando, né? A gente, quando eu falo assim do Luan e falou da inclusão e tal, né? Eu me preocupo com... Hoje tem a questão de linguagem, que é de sinais, de libras, né? Que é importantíssimo de preparar pessoas para isso. Nós temos uma pessoa lá que ela já se comprometeu a dar aula. Olha, que bacana! Dar aula, e isso vai ser muito importante. Eu digo que todo obreiro todos nós deveríamos estudar e saber sobre Libras, porque é um idioma, na verdade, né? Hoje é considerado. E precisa ser... porque como eles vão entender, compreender, se sentirem parte, se sentirem junto ali, se não tem esse compromisso da igreja de passar para eles as informações. Então, receber bem. Receber bem. Olha, que bacana. Notícia boa. O curso de Libras é para todos, né? Inclusive, até virou matéria de extensão nas universidades. Quando eu fiz história, eu fiz um pouco, né? Só que... a gente faz um pouquinho, mas... Tem que ser algo bem... Tem que ser uma coisa bem... É igual carteira de motorista, é teórica e prática. Teoria e prática, para a gente compreender aquilo melhor, né? Verdade. Mas é muito importante. Muito importante. A nossa, como nós... não tem como, ao longo do tempo, a gente observa assim, algumas falhas que nós, como igrejas, não todas, é claro, né? Tem muitos que são exemplos, mas uma parcela aí do que eu conheço é da facilidade para um cadeirante, da facilidade de pessoas que têm as síndromes, né? Do acesso deles à igreja, do envolvimento deles, do tratamento com eles, até com que eles se sintam assim, parte normal, sem nenhuma exclusão, mas que eles sejam abraçados assim. Então a gente precisa melhorar mesmo, precisa ter muita coisa a melhorar. Tem até uma amiga minha, o filho dela, ela era de uma denominação, né? E o filho dela é autista de nível 3. E ele gritava, ficava agitado. Então, muitas das vezes ela já foi impedida que o filho ficasse e dentro da igreja para poder... Ela se magoou, ela chorou tanto. Ela falou que não esperava isso vindo de uma igreja, porque... Isso independe dela. Então, ela se sentiu... Falei assim, nossa, muito difícil mesmo. Porque... É muito difícil. Mas aí, cara, é onde... Quando nós começamos a ver essa questão... Então, foi quando o pastor começou a estudar, não foi, pastor Luciano? E assim, sejamos nós a diferença, né? Então, foi aí... através do Luan, né? Tudo Deus tem um propósito, né? Também, né? Então, através, né, do Luan, de tudo quanto fomos vivendo, né? Isso tudo foi agregando. Então, assim, não podemos se abalar com né? Vai vir.
vai vir as coisas, mas as lutas vão vir, os preconceitos vão vir, mas vamos ser a diferença, né? Vamos abraçar, vamos cuidar. Joyce, como que foi lá, né? O Luan, Karen, ele viveu nós vivemos a experiência com o Luan, não por maldade, assim, mas por falta mesmo de ignorância, mas no sentido de não ter o conhecimento. O Luan era novinho e aí as crianças foram cantar. E estavam sentados na fileira da frente. Então as irmãs passaram para pegar as crianças e elas iam cantar na frente. E aí passaram para pegar as crianças e não pegaram o Luan. Aí eu olhei para a Joyce, triste, né? Aí eu também fiquei triste. E o Luan lá sem saber o porquê não pegou ele, porque ele não falava. Ele não falava as palavras, né, inteligíveis, não juntava as frases. Então levaram ele. Isso aconteceu, causou um desgaste, assim, porque nós ficamos muito tristes no momento. Mas nós superamos e passou um tempinho e aconteceu a mesma coisa de novo. Aí foi naquele momento que nós sentimos assim, eu falei para ela que Deus fala no meu coração que eu precisava ser a mudança que eu gostaria que acontecesse na igreja. É uma frase até filosófica, né? É Sócrates que falava sobre isso. E aí eu fui, intensifiquei ainda mais a questão do ensino. Aí falava muito sobre também, quando chegava nessas áreas da igreja, do relacionamento, falava muito sobre as crianças, de nunca deixar elas se sentirem excluídas, mas sempre envolvidas. Porque isso impacta depois até psicologicamente, né? Isso mais à frente, no crescimento. E uma abordagem dessa tem dentro do curso de obreiros? Tem. Gente, é muito importante. O curso de obreiros, nós citamos o primeiro momento, mas na questão prática do porquê, assim, da honra que é servir. A gente, biblicamente, nós falamos muito sobre algumas pessoas no Novo Testamento, nós falamos muito sobre Paulo. Mas tem uma expressão que ele cita na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele fala que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos seus mistérios. Aquela palavra ministros ali, no Novo Testamento, só tem mais 3 em grego, né? No grego, a tradução. Uma delas é diácono, que é o servo. A outra é liturgo, que é alguém que não pode fazer missão, mas ele abençoa a obra missionária. Ele está abençoando. Mas a que Paulo ele usa ali é a expressão uperetes. E o uperetes ele é um escravo. É um escravo que a vida dele toda ele vai trabalhar como remador. Mas se pensar naquelas embarcações antigas, ele era o remador não da fileira de cima, não da fileira de baixo, mas da última fileira, lá abaixo das águas. Então Paulo fala que os homens nos considerem como remadores da última fileira. Ou seja, ele não está aparecendo, não está buscando glória para ele. Ele sabe que recebeu uma ordem, e ele está lá embaixo, e quem está embaixo na embarcação, aquelas antigas, onde fazia mais esforço, não é? E assim, precisa ter esforço. Então, para que a embarcação chegue ao destino, alguém tem que se gastar, se deixar gastar. E é isso, nós somos remadores da fileira lá de baixo. A glória não é nossa, nunca será nossa, mas é um Deus maravilhoso que nos deu a possibilidade agora, depois de uma vida transformada, de servir a Ele e ao próximo. Nós falamos muito sobre essa questão de servir, mas com prazer, sabe? De estar na igreja com prazer, de falar, você é cristão? Sou, mas com alegria. Não é que a gente não passe um momento difícil. Eu falei, não, nós temos. Mas nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Se vai passar, isso passa, a gente supera, a gente consegue vencer. Se é só uma noite, o choro pode durar uma noite, é um tempo, mas a alegria vai vir pela manhã, a gente sabe. E aí nós falamos sobre a questão do servir, mas também sobre essa questão que será, como você vai receber uma pessoa que tem uma necessidade especial. Né? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Né? Como é que nós vamos receber essa pessoa? A gente sabe que tem muito despreparo, né? Despreparo. Então, às vezes não é nem... Também, algumas pessoas não é nem maldade, é porque não tem preparo. Tem quem também preparou, quem orientou. Exatamente. É isso mesmo. Então, como é importante inserir essa temática dentro das pautas, dos cursos. Verdade. Para quê? Porque isso aqui não deixa de ser, né? Porque a igreja, ela acolhe. Então, sabendo disso... A gente precisa saber como acolher também pessoas, não só crianças, né? São pessoas especiais. No caso assim, de terapias, né? Vivemos numa
situação agora com o povo com muita depressão, muita... Então, assim, precisa de outros profissionais também, Precisa. né? Vamos Sim. conversar, vamos orar, mas também é necessário. É necessário também mobilizar, porque dentro da igreja a gente sabe que tem profissionais e mobilizar. Às vezes as pessoas até para se voluntariar também às vezes é extremamente difícil. Então fica bem escondido, isso né? tem que ser Incentivado. incentivado, trazer essa consciência, verdade. porque o servir ele é importante, né? Então, se a gente tem pessoas que têm um preparo para determinada situação, Vai ser ótimo. por que não tirar algumas horas para poder servir? Agregar. Então, isso é uma coisa também que precisa ser trabalhado dentro da sociedade. Verdade. Como um todo, né? Eu Como um vejo isso todo. muito na sua vida, sabe, Kari? Muito. Muito. Porque eu falo assim, eu penso, né? Quanto tempo, né? Você vem batalhando aí, trabalhando, se desgastando, mas assim, com alegria. Mas por quê? Faz por amor, né? Então, Porque quando é a gente faz por amor, não é um peso, não é um fardo, né? Então, assim, você vê o resultado, entendeu? Então, assim... A gente sabe que todo o trabalho que é feito para entrega é muito árduo. Mas existe uma compensação, já colocou a uma mão no arado? alegria interna. Isso aí. Não é algo que, claro, a gente fica triste, porque às vezes, poxa, a pessoa poderia... A gente fica triste, mas isso não desmotiva. Porque a sensação, isso já é explicado. Toda vez que você... Eu vou falar de parte científica. Quando você faz o bem, você serve o outro, é liberado na nossa corrente sanguínea através de uma glândula chamada hipófise do cérebro, hormônios do amor, hormônios, e tudo isso volta né? para você de alguma forma. Maravilhoso. Então, isso aí você fica cheio de dopamina. Tem gente que tá lá, né, tomando sertralina, dopamina, A Bíblia e vai você dizer pode que melhor é dar servir do o que- outro e se enriquecer desses hormônios que são tão saudáveis também para a nossa saúde mental. É porque alguém ainda nunca experimentou, né, servir. Claro, mas isso não significa que a gente não fica... às vezes dá um pouquinho triste, porque reconhecimento... O ser humano, às vezes, quer um pouquinho de reconhecimento, mas deixa de ser relevante mediante aquilo que a gente recebe. É verdade. Então... Tem uma palavra que você fala que é de Meritocracia. tem pessoas, né, que você vê que realmente, né, vale a pena. Conquistam e vivem algumas coisas maravilhosas, mas é meritocracia, porque também se esforçaram muito, se desgastaram muito para viver aquilo dali. Quando você fala que aí faz essas... Não, mas tem um escritor, o Max Lucado, ele fala que quando ele era muito jovem ainda e perguntou a um pastor dele como ele saberia qual era a vocação dele. Aí o pastor falou para ele assim, olha, quando você sentir algo, um desejo grande em realizar algo, mas você imaginar que você não consegue viver sem fazer aquilo, mesmo que seja difícil, árduo, mas aquilo é a única coisa que te enche de prazer, você não consegue viver mais sem fazer aquilo. Essa é a tua vocação. Então a gente sofre. Então, mesmo que para algumas pessoas a pessoa olhe para você, cara, e vai dizer, meu Deus, mas é muito difícil, muito trabalho e tal. Mas aquilo te traz prazer, alegria, satisfação, te preenche, te completa. Mesmo que para outras pessoas seja aquilo impossível, muito difícil, não conseguiria. Ele não conseguiria, para você é um prazer. Mesmo que seja para algumas pessoas difícil, mas para nós é um prazer. Gente, foi tão engraçado outro dia em casa. Aí vieram assim, mãe, pra que isso, mãe? Você não precisa disso. Vai passear, vai viajar, larga esse negócio pra lá. Isso. Você trabalha, tem seu trabalho. Pra que você se envolve nessas coisas? Você gosta mesmo de sofrer? A mesma coisa fala do pastor, gosta de sofrer, deve Gosta ser, né? de sofrer, pastor também, Porque o pastor né? sofre não só no trabalho, mas ainda, vamos ser bem sinceros, quando fala do pastor num lugar público, o que se fala? A maioria das pessoas, por não conhecer, fala assim, isso é tudo ladrão.
Infelizmente, por conta de alguns poucos que fazem coisas absurdas, aí não veem o quanto o pastor se desgasta para cuidar de vidas. Às vezes a família dele sofre, padece, mas ele está lá levando as coisas a sério, cuidando. Pessoas que são ótimos funcionários, ótimos professores, ótimos profissionais em várias áreas, mas eles têm um pastor que cuida deles, sabe? Que ora, que orienta o casamento, os filhos, a criação, e ele fica pelos bastidores, né? Mas e a sensação de felicidade, ela é maravilhosa. Dever cumprido. Você bota a cabeça não no tem, travesseiro, né? tranquilo. Bota a cabeça no travesseiro, graças a Deus. Mais um dia ter pastor, exercido essa função. Nasceu para sofrer. Nasceu. E aí, quando nós saímos do hospital, aí a doutora, uma doutora falou assim, ó, se você volta a fazer atividade física, isso é importante para sua recuperação, para você nunca mais ter isso. Não pare de fazer atividade física, né? Vive uma vida, mas tenta viver menos estresse, não se envolva com nada que causa estresse. Você faz o quê? Deixou tudo de lado. Eu não tenho como sem estresse, não, porque exercer o ministério pastoral tem esses estresses. Não tem como. Você se preocupa com as pessoas, né? Se preocupa com as pessoas. Aí, tá vendo? Deixou a vida de lado para poder... Não é? Então, olha, isso se chama chamado. Também chama propósito. Gente, viver o propósito não tem igual, né? É uma... Vai ter pessoas não tem uma frase assim, que fala, só vive o propósito quem suporta o processo? Então é isso, é um processo. Verdade. Para viver o propósito. Então, nós estamos indo para nossos finais do nosso episódio. Nossa, foi um bate-papo muito bom, poder aprender, saber como os desafios, né, que acontecem de um líder religioso. E com alegria, né? Assim, é bom, assim, com as lutas, mas às vezes ver no meio, assim, a alegria. Muitas alegrias. Assim, é bom demais. E tem coisas, Karen, assim, para concluir aqui, tem pessoas que vai falar assim, mas eu não tenho paciência que você tem, eu não tenho paciência para isso. Mas a pessoa que está de fora não vai ter, mas... Nós que estamos agora de frente, nós temos que ter. Temos que ter porque paciência. Tem pessoas que vai falar assim, tem pessoas que realmente você vai ter que dar na colher com mingau, né? Devagar, vai ter que ter paciência. E outros não, já é mais maleável, mas entendeu? Olha, eu vejo você lá no grupo daquelas mulheres, meu Deus do céu. De vez em quando só olho assim, meu Deus, tem que ter muita paciência. Só Deus, né? Só Deus. Só Deus mesmo. Mas Deus vai nos orientando quanto a essas questões. Como ela falou, tem pessoas que são maduras já, né? Mas tem pessoas que nós falamos assim que maturidade não é por questão de... não é pela idade. Todos nós vamos envelhecer, mas tem pessoas que têm uma idade avançada, mas continuam imaturos. Mas a maturidade é uma escolha. A pessoa escolheu, a partir do que ela viveu, se tornar mais madura. Ela se tornou, tem marcas, foi mais forte. Então tem pessoas que é mais fácil o relacionamento. Elas são mais compreensíveis, mais ajudadores, mais dão as mãos. Mas tem os outros também, mas os outros também a gente vai... Nossa, vários perfis, né? Vários. Tem que aprender a lidar com todos eles. Tem que aprender, cara, Tem que aprender. E agradecendo a Deus por estar ainda com nossos filhos, né? O nosso Daniel, só para fechar aqui, o Daniel tá dormindo ali, foi um milagre, nos bastidores. Quando nós começamos a igreja, uns 3 meses de igreja, ele teve um problema, umas dores na barriga, foi ao hospital e foi um UPA que falou que era uma virose, mandou ele para casa. Tomou um medicamento de dor só, mas as dores continuaram até o momento que nós levamos ele no hospital. Bateu uma tomografia já à noite e era apêndice que havia suturado. E foi na madrugada ele fez uma cirurgia. O médico falou assim, nós vamos tentar salvar ele. E nós estávamos no processo de início de igreja. É uma luta. Eu fiquei 18 dias, né? Ficou 18 dias lá com ele no hospital. Mas graças a Deus ele está aí, Luan está aí, nós estamos aqui. Estamos aqui com a Karen. Amém. Deus é fiel, né, Luan? Graças a Deus. É isso. E o bom de tudo, Karen, é quando a gente... Sejamos nós acreditar, né? Sejamos nós acreditar, porque se depender de pessoas, né? Nós não vamos... Verdade. Entendeu? Então, assim,
quando éramos mais novos, né, pastor? Isso não vai dar em nada, sabe? Então, hoje, ver tudo o que aconteceu, tudo que Deus fez, então, assim, valeu a pena. Vale a pena porque tudo para dar errado, né? Mas... Aos olhos humanos, né? Os olhos humanos, tudo para dar errado, mas, assim... Graças a Deus. Foi realmente a mão de Deus. Tem pessoas que nos impulsionam a viver assim, experiências maravilhosas, são incentivadoras. E tem pessoas que são negativas ao extremo, né? A gente brinca falando, você vai comprar uma televisão, ele fala que é melhor, as televisões modernas agora, eles falam que é muito problema, é melhor que as antigas. Tem gente que é assim. Aí você vai botar um piso em casa, você quer botar o melhor piso, não, esse piso aí dá muito trabalho para limpar, aí deixa como se fosse aqueles antigos. Vai comprar um carro, aí você quer um carro bom, aí a pessoa, não, melhor que seja a gente brincava falando 147, sim, porque se dar defeito no Fiat 147, se der defeito, você coloca uma peça lá do ventilador nele, tá tudo certo, brincando, né? Tá tudo certo. Mas tem pessoas que nos incentivam também a crescimento, a melhorar quando você pode ser melhor. Não, mas eu sou assim, não, você pode melhorar. Todos nós podemos melhorar. Ontem o dia passou, hoje a gente está vivendo um presente, mas o futuro nós podemos ser melhores. Eu sempre costumo... Aí eu venho para um lado científico, né? Para a neurociência, porque a gente tem que tomar muitos cuidados com quem a gente está ao lado, né? Se a pessoa... Tem gente que não gosta de ser ajudado. E existe dentro da neurociência os neurônicos espelhos. Eita. Né? Então, a gente tem que cuidar muito de quem está do nosso lado, porque, às vezes, as pessoas elas sempre estão reclamando e o fardo dela acaba, ela não faz nada, mas joga o fardo em cima e você está com o seu mais com das outras pessoas. Então, olha o discernimento para as pessoas que estão focadas em ajudar o próximo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que separar. Porque, às vezes, as pessoas estão ali do seu lado e na realidade, não quer ajuda, mas ela está ali, só jogando palavras que acabam gerando desmotivação, cansaço. Verdade. E cuidado, porque quanto mais a gente convive com pessoas assim, daqui a pouco o nosso comportamento está indo para o mesmo lado. Então, existe isso se chama neurônios de espelhos. Sim. Na Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Científico. Olha, eu tenho um livro antigo. Eu falando de ciência, ele trazendo na palavra. Temos que trazer a memória que dá esperança. Corrompe os bons costumes. Viu? Ciência e trazendo na palavra aquilo que realmente a gente está falando. Olha, agradeço muito. Quero que o pastor deixe uma palavra para as pessoas que estão assistindo, para as famílias que vão assistir esse episódio aqui. Deixar uma palavra, dizer também o endereço, onde fica a matriz, a filial, e a gente vai deixar também no episódio lá certinho o endereço. Vai deixar o endereço da filial, vou lembrar, é próximo ao UPA, né, de Comendador Soares, o nome da rua, agora me fugiu. Rua Estratégia. Mas aí nós vamos deixar, né, que a gente vai colocar lá para as pessoas fazerem uma visita. E na matriz é Jardim Nova Era, rua Moisés Furma, número 45. O bairro de Jardim Nova Era é Nova Iguaçu mesmo, né? Uma palavra para deixar o coração, né, para todos nós, é o que eu havia até mencionado. É o que havia mencionado, que é a segunda carta aos Coríntios 12:15, que Paulo fala: me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando vocês cada vez mais, eu seja menos amado. Eu acho que quando nós levarmos a nossa vida nesse sentido de entender que estamos aqui com um propósito e de uma forma a nos entregarmos e darmos o nosso melhor em tudo que nós fizermos, estarmos realizando no trabalho ou na vida ministerial, igreja, nos projetos familiares, mas nos gastar, dar o nosso melhor. Tudo que nós formos fazer, fazer conforme as nossas forças, mas dando o nosso melhor. E fazer o nosso melhor crendo que há um Deus todo-poderoso, que Ele honra a semeadura, o que nós plantamos nós iríamos colher. É um Deus que supre as necessidades, há um Deus que vê todas as coisas e nunca nos deixa sozinhos, desamparados, renova as nossas forças, segura em nossas mãos e nos faz caminhar, atravessar as
as barreiras que aparecem no dia a dia, né? Mas nos conduzindo ao propósito, ao centro da vontade dele, porque a vontade dele é muito melhor do que a nossa. Pode ter certeza, você que está ouvindo, nós temos muitas vontades, mas alinhe a tua vontade com a vontade de Deus, sabe? Fale com o Senhor, dizendo, seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é melhor do que a nossa, ela é boa, é perfeita e agradável. Existe um texto que Abacuque diz, ele diz assim, no capítulo 2, versículo 4, ele fala que o justo viverá pela fé. E aquela expressão fé ali é emuná. Emuná significa firmeza e fidelidade. O justo viverá por firmeza e por fidelidade. Não importa o que aconteça, hoje pode até não estar bem para você, mas continua firme, continua perseverando, porque isso vai mudar, o cenário vai mudar. Então seja firme, constante, abundante na obra do Senhor, ou seja, cuidando da sua família, até porque Paulo diz, aquele que não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua casa, ele nega a fé e é pior do que infiel. Guarde, zele pela tua vida, pela tua família e viva em fé, viva perseverando. Firmeza e fidelidade. Então, aí nós com o Senhor nós poderemos falar como ele mesmo cantou. Abacuque cantou um hino que é lindo de nós cantarmos os louvores, né? Mas quando passamos os momentos difíceis que todos passam, ele falou, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta e nos campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam mais vacas. Mas ele diz assim, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A mesma coisa para nós. Isso passa. Fica firme, se envolva, se gaste, deixe ser gastada pelo Senhor. Ame, desfrute o relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. Diga o quanto você ama, não só o transmitir, mas bota isso em prática, bota isso na prática do relacionamento com seus filhos. Da mesma aproveite o tempo, aproveite a família, viva tudo que Deus tem para você. Gasta o tempo o menos possível com coisas bobas, tolas, vãs, vazias, chateado com alguém, com alguma coisa, perdeu o dia chateado, deixa isso para lá. Até porque o dia o tempo passa muito rápido, muito rápido. Eu tenho 30 segundos? Tenho 30 segundos? Tem! 30 segundos? Se você que está me ouvindo agora, imagina se o Senhor depositasse para você 86.400. Se uma conta no banco de forma lícita depositasse 86.400, e falasse, se você vai gastar isso durante o teu dia, e você não sabe se amanhã vai ser depositado mais uma vez esse valor. Eu tenho certeza que você iria querer viajar, passear, comprar. Você não deixar nenhum centavo lá na conta, porque à meia-noite esse valor iria cessar, ele ia zerar. E se você não gastasse, que não era acumulativo, você perderia. 86.400. Imagina. Eu tenho certeza que você ia gastar esse valor. Mas imagina que o nosso Deus, ele dá todos os dias 86.400 segundos para você aproveitar todos os dias. Então não perca tempo com coisas bobas. Aproveite a vida, sorria mais, ame mais, faça outros felizes, sabe? Seja útil para a vida de outros, porque isso vai te trazer alegria para a tua alma, e como a professora Karen aqui falou, vai trazer saúde para você, para mim e para todos nós. Cara, é lindo demais. Nossa! Amém. Karen. Ai, Joyce. Demais, né, Karen? Joyce, muito obrigada também. Que podcast abençoado. Ainda ser contemplada, nossa, com uma palavra tão grandiosa, né? Então, assim, fico muito feliz. Amém, cara. Quer deixar uma palavra, um convite para o encontro de mulheres? Então, gente, nesse sábado, às 15 horas, na rua Moisés Furman, número 45, vai ter um encontro de mulheres, e lá nós estaremos tratando de assuntos que vai edificar nossas vidas. Então, assim, vocês são convidadas de honra para estar lá, tá bom? Então, assim, sei que vai ser bom demais. E os próximos também, Karen vai estar lá participando. Deus quiser. E estamos aqui para, assim, abençoar vidas, né? E que eu falo assim, se eu conseguir superar,
vocês também vão conseguir. Se você pode estar aí triste, né, por algum motivo, mas eu já tive também. Mas hoje estou aqui sorrindo, você vai sorrir também. Verdade. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Aleluia. Tá bom? Luan, quer dar uma palavra para as pessoas? Quer orá-la? Sim, eu vou Quer lá. orar? Então, ora. Então Papai vamos do orar. céu, abençoa a aula benção, a cura, coração, a mente, cabeça, onde zui. Amém. Amém. Então, gente, a gente encerra esse episódio de hoje e quero convidar vocês a estarem se inscrevendo no nosso canal, no Pode Mulher. E sempre, semanalmente, a gente traz um episódio que vai levar para você uma palavra, um conhecimento. E o episódio de hoje foi com Pastor Luciano, Pastora Joyce, do Ministério Assembleia Atos. Ministério Atos. Assembleia de Deus, Ministério Atos. Então, não deixe de seguir o Pode Mulher. Então, até o próximo episódio.